Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Hoje vou falar sobre fidelidade aos mestres, fidelidade àqueles que nos ensinaram. Mas antes, uma coisa que é importantíssima, para falar sobre o nosso encontro aqui no Rio de Janeiro, no dia 28 de agosto, tá? No dia 28 de agosto, agora, semana que vem já, 28 de agosto aí, terça-feira, vai ter o encontrão, né? O nosso encontro aí, o encontro Guerrilha Meeting. Então já tem coisa publicada aí, vocês já estão acompanhando, né? Já tem o pessoal interessado, já tem o pessoal se inscrevendo, mas eu queria avisá-los, né, o seguinte. Então, olha só, isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante. Os meus alunos, né? Quem já é meu aluno de cursos anteriores, né? Quem já é meu aluno do curso Afetividade Infantil, 4 Temperamentos, Faça a Coisa Certa, vai poder... E o segredo da suplementação vai ter uma preferência, né? Uma preferência para disputar uma das vagas, tá bom? Então, a gente vai abrir 50 vagas para aluno, né? A R$ 99,00. Então, isso aí para os alunos, tá bom? Para quem é aluno tem preferência, então R$ 99,00. Assim que essas vagas acabarem, né? E aí podem acabar, né, rapidamente, que a gente está anunciando agora aqui, vai abrir o segundo lote, né? O segundo lote público, né? Então, são 30 vagas no segundo lote público a R$ 149,00, tá bom? Assim que acabar o segundo lote, a gente abre o terceiro lote a R$ 199,00, tá? E 20 vagas. Então, são 100 vagas no total, é super restrito, super privé, né? Uma coisa vai ser bastante íntima, vai ser muito legal mesmo, né? Vai ser muito bacana o nosso encontro, né? O encontro vai ser de 3 às 7 da noite, né? 3 da tarde às 7 da noite, na terça-feira, dia 28 de agosto, tá bom? Então, um encontro super íntimo. Por que a gente quer que esse primeiro encontro, esse encontro, né, aqui no Rio, seja íntimo? Primeiro vai ter uma palestra minha lá, uma super palestra e tal, vou interagir com vocês, etc, etc. Depois eu vou abrir para perguntas e respostas, né? Então vai ter uma abertura lá para perguntas e respostas, a gente vai responder tudo, vai tirar dúvidas, né? Vai ser um clima, né? Um clima de família mesmo, no nosso clima ali, né, de união que a gente tem aqui, que já vem construindo ao longo dessa nossa trajetória aqui. E depois vai ter, né, uma outra parte ali que vai ser o meet and greet, né, que eu vou, né, encontrar um a um, assim, né, pessoalmente. Então vou conversar um pouquinho, né, vou tirar uma dúvida ou outra e tal, pra gente poder bater foto, tirar dúvida e tal, né, conversar. Vai ser bastante legal, né, vai ser muito bacana mesmo, né, e vai ter outras atrações lá. Então, vai ser bem legal, né. Vai ter o Coffee Break Guerrilha também, né, vai ter a nossa comidinha ali pra gente interagir, tá bom, pessoal? Então essa vai ser a dinâmica do nosso evento ao vivo, né? O nosso evento presencial ao vivo aqui no Rio de Janeiro, né? De 3 da tarde às 7 da noite, no dia 28 de agosto. Então, se você é aluno, né? Alunos amados, até quinta-feira, né? Até quinta-feira, mas pode acabar agora, né? Porque já são, sei lá, 2.000 alunos aí, então até quinta-feira vocês podem comprar por R$ 99,00 as 50 vagas, né? Tem 50 vagas ali. Acabou as 50 vagas, a gente já vai abrir o primeiro lote, beleza? O próximo lote. O próximo lote, né? Tá por R$ 149,00, são 30 vagas. E o terceiro lote, né? 199, 20 vagas. Então, como é que eu entro aí nessa lista preferencial, né? Como é que eu entro nessa lista preferencial? Tem o link aí, né? Então tem um linkzinho que eu deixei na descrição do vídeo, para quem está aqui no Facebook, depois no Instagram eu deixo, né? Então vocês entram lá no linkzinho, entram lá clicam nesse link, né? E se cadastram lá, né? Tem botar e-mail, né? Telefone, nome, etc, etc. Vocês entram lá na lista preferencial, tá? Na lista VIP, preferencial, para vocês poderem ter acesso aqui. Beleza, pessoal? E quem é aluno, então, fica atento, né? Fica atento aí ao e-mail que a gente já mandou, ou se já recebeu, ou vai receber daqui a pouquinho, né? Porque o nosso automático já está disparando, beleza? Para poder logo se inscrever, já resolver, já fazer o pagamento, para poder já garantir a sua vaga lá no encontro presencial. Beleza? Que vai ser muito legal. Nosso primeiro Guerrilha Meeting aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Confirmadíssimo. Show de bola, tá bom? Só aqui alegre, feliz, isso aí, já vou lá, tal, isso aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, o tema de hoje é Melogm. O tema de hoje, eu tinha falado no iniciozinho aqui, o tema de hoje é fidelidade aos mestres, né? Fidelidade aos mestres é uma coisa absolutamente importante. Por que é absolutamente importante? Então, vamos embora, pessoal, vem comigo aqui, né? Porque isso parece um tema assim, então, não sei porque isso aqui é importante. Vou dizer porque é importante, né? É o seguinte, isso aqui é uma daquelas coisas que a gente tem que ter ordenado na nossa cabeça, né? A gente tem que ter ordenado essas coisas na nossa cabeça para a gente poder raciocinar, para a gente poder pensar, para a gente poder agir
com coerência. Com coerência, então a gente inverte tudo. A gente inverte tudo. Olha só. Vocês sabem, né, Dante Alighieri, né, talvez o maior poeta, né, talvez o maior poeta da humanidade, que escreveu ali a Divina Comédia, né, os seus 3 livros, né, o Purgatório, o Céu e o Inferno. No Inferno de Dante, ele, né, não sei se vocês sabem a estrutura da Divina Comédia, a estrutura da Divina Comédia ela é circular. Então o céu, né, são 10 céus, né, são 10 círculos, né, celestes, e dependendo da sua evolução, né, da sua disposição, da sua santidade, da sua heroicidade, né, da sua disposição em fazer o bem, da sua ambição em fazer o bem nessa terra, você ocuparia, né, um daqueles céus. Depois o purgatório tem 7 níveis para baixo também, você podendo ocupar um dos níveis do purgatório, ok? E o inferno tem 10 níveis, né? São 10 patamares infernais, depende da divisão ali, né? Então tem subdivisões também, mas vamos colocar aqui como 10 patamares, que fica mais fácil da gente se entender, tá bom? O último círculo, né? O último alçapão, né? O último subsolo do inferno, ou seja, aquele subsolo mais profundo, né? Aquele lugar mais infernal, por assim dizer, na concepção cosmológica do Dante, aquele lugar mais infernal, ou seja, o lugar destinado aos piores seres humanos que passaram nessa terra, é o lugar daqueles traidores, daqueles que traíram a confiança, daqueles que traíram os seus mestres, daqueles que não conseguiram prestar culto aos seus mestres nessa vida, aqueles que, tendo aprendido algo da sabedoria do seu mestre, tendo aprendido algo da virtude do seu mestre, tendo aprendido algo do caráter do seu mestre, tendo recebido os benefícios do seu mestre, assim que se sente um pouquinho superior, cospem na cara do mestre e dizem: ah, isso aqui já não serve mais para nada, isso aqui não presta mais, isso aqui eu já agora penso nos meus próprios miolos, eu vou agora tocar minha vida aqui e fala até um pouquinho mal do seu mestre. Sabe qual que é o lugar que está reservado para você na hierarquia cosmológica? O último lugar, o subsolo, né? O lugar mais infernal, o lugar mais... né, o pior lugar de todos. Ah, então não acredito em religião. Ok, você não precisa ter religião para entender isso aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma hierarquia, isso aqui é uma estrutura humana, isso aqui é uma estrutura antropológica, pode-se entender assim também os cantos, né, os cantos do Dante, tá? O que acontece, né? Então, o que acontece? Acontece que, se o sujeito não presta atenção, nesses movimentos, né, movimentos de fidelidade, de infidelidade, de bravura, de covardia, se ele não está atento a isso, existe um destino reservado a ele que ele desconhece absolutamente. Então, né, se a pessoa quer, se livrar, né, se a pessoa quer se livrar desse destino, se a pessoa quer se livrar desse destino infernal, se a pessoa quer se livrar, né, desses movimentos absolutamente inferiores, e aqui é o ponto importante da gente entender por que, mesmo que você não tenha, então não acredito no inferno, não tenho nem religião, beleza, mas tenta entender que o movimento, né, que, né, segundo a cosmologia do Dante, te leva para o inferno, é o pior movimento possível para que um ser humano tenha. É o pior movimento possível para que um ser humano tenha. É o movimento de trair o seu mestre, de trair os seus mestres, de cuspir na cara dos seus mestres, de dar um beijo de traição na face do seu mestre. Então, inclusive, esse círculo, né, esse círculo infernal, chama-se círculo judeco, né? Círculo de Judas, né? No qual está reservado ali para o Judas Iscariotes, né? Que deu um beijo e traiu o seu mestre, né? O maior mestre de todos, traiu o seu mestre, né? Traiu o próprio Cristo. Então lá é o destino reservado a ele. Ora, aqueles que nesse mundo, né? Aqueles que nessa terra passam, né? E aprendem com algumas pessoas e são moldados por certas pessoas, que recebem influência de certas pessoas e depois traem a confiança delas, falam mal deles, né? Desprezam a influência deles. Ora, esses sujeitos, eles não têm o movimento da gratidão no seu peito. Eles não têm o movimento da gratidão. Eles não têm o movimento da fidelidade verdadeira, né? Eles não têm o movimento da humildade no seu peito. Eles, por assim dizer, não são como humanos, né? Não são como humanos, eles são como demônios mesmo. São como demônios. Quando o sujeito perde a gratidão, quando o sujeito ele já não é mais grato, quando o sujeito já não acha mais que ele deve ser grato a nada e a ninguém, ele perde um referencial. Que isso aqui é importante a gente saber, pessoal. Ele perde um referencial, que é um referencial da filiação, né? Da filiação, ou seja, ser filho, né? E no limite da filiação divina, né? Somos todos filhos de Deus. Quando o sujeito perde o referencial da gratidão, quando o sujeito não é mais grato, o que ele está fazendo? Ele está cortando
Ele está cortando essa linha, né? Ele está cortando essa cadeia do ser. Ele está cortando, ele está se amputando, ele está se dividindo, ele está se separando. Ele está voluntariamente escolhendo a solidão infernal, né? Esse é o ponto central da coisa toda. Quando o sujeito ele não exerce a gratidão, quando ele não exerce a gratidão, ele está negando, ele está cortando a sua filiação. Ele está cortando essa conexão que ele tem com o seu mestre. No limite, o último mestre é o próprio Deus, né? Mas ele está cortando essa ligação que ele tem de filiação com o mestre, ser filho dos seus mestres. E quando o sujeito faz isso, ele escolhe voluntariamente o isolamento. E é isso que está retratado na Divina Comédia do Dante. O que é o inferno senão um lugar de isolamento total? O que é o inferno senão um lugar de privação total? O que é o inferno senão um lugar desse sofrimento total, porque você não está mais conectado com a bondade, com a sabedoria, com a dignidade, com a lealdade, com a prudência, com a justiça, com o amor no final das contas. Esse é o elemento demoníaco, esse é o elemento diabólico, esse é o elemento infernal que alguns já podem escolher em vida. Esse é o grande drama da história humana. Esse é um dos grandes dramas da história humana. Se o sujeito não tem, né, se ele não alimenta diariamente o movimento da gratidão, ele vai estar voluntariamente escolhendo o isolamento infernal. Então tem algumas coisas que entram no imaginário popular, né, coletivo, de modo, né, inadvertido, que as pessoas nem sabem de onde vem, então aquela toda hashtag gratidão, né? Hashtag gratidão, então põe gratidão, gratidão dia, gratidão, né? Água, limão e gratidão, né? Isso tem uma razão de ser profundíssima. A gente não pode achar que isso é superficial, né? Não pode achar que isso é superficial. É claro que é um equívoco gramatical você agradecer os outros com gratidão, né? A pessoa te fala coisa e fala gratidão. Não, gratidão você vai falar gratidão, você fala obrigado, né? Mas o movimento da gratidão é fundamental. O movimento da gratidão te inscreve no que é ser humano. E quando você rompe com esse assunto, né? Quando você rompe com a gratidão, o que acontece? Como a gente já disse aqui, você escolhe o isolamento. E aí a gente pode pensar o seguinte, ora, é fácil visualizar isso, né, quando a gente está falando de Deus, né? Mas né, o último círculo do inferno não é reservado apenas àqueles que traíram o mestre divino, mas aqueles que traíram seus mestres humanos também, né? Brutus e Cássio também estão condenados, também estão lá, né? Dante canta no seu canto 34 do inferno a condenação de Brutus e de Cássio, né, que assassinaram, né, o imperador de Roma, assassinaram Júlio César, né, tramaram e assassinaram Júlio César, né? Então veja, quando alguém fala mal de um mestre nosso, quando alguém faz chacota de um mestre nosso, quando alguém reduz um mestre nosso à piada, né, a piada é dever daquele homem honrado defender o seu mestre. Ponto. Isso está dentro da dignidade humana. Aquele que não faz isso por medo, por covardia, né, para não passar mal, para não ter prejuízo econômico, para não ter prejuízo profissional, é alguém que está se condenando. É alguém que está se condenando. É alguém que escolheu a condenação porque escolheu o isolamento. Aqui, nesse caso em concreto, o isolamento que vem da covardia, que vem do respeito humano, né? Ele escolheu o isolamento voluntariamente. Ele não quer. Não, eu não defendo o meu mestre porque eu tenho medo. Né? Eu não defendo o meu mestre porque eu tenho medo aqui de ser punido. Eu tenho medo aqui de perder um diploma. Eu tenho medo aqui de perder um registro profissional. Eu tenho medo... Olha, meu filho, você está perdendo a sua vida. Você está perdendo a sua dignidade. Você está deixando de ser humano. Você está deixando de ser humano. A você está reservado, né? Tem uma placa lá, né? Uma placa, uma cadeira, um lugar reservado, cativo, no quinto dos infernos. No quinto dos infernos. Né, no quinto dos infernos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que todo santo dia pensar. Eu estou covardemente negando a defesa, negando o amor aos meus mestres, àqueles que me ensinaram. Ora, outros mestres que são absolutamente importantes para a gente, nossos pais, nosso pai e nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe. Né? O nosso pai e nossa mãe são nossos mestres também, foram nossos mestres durante anos. Em algum momento, é evidente, eles deixam de ser sob certo aspecto, mas por um tempo eles foram nossos mestres. Então, a gente deve fidelidade e lealdade a pai e mãe. Fidelidade e lealdade a pai e mãe para sempre. Mesmo que eles nos abandonem, mesmo que eles nos traiam, mesmo que eles nos abusem, tá? Mesmo que eles sejam os tremendos nos falsários, nos crápulas, nos marginais, a gente deve fidelidade à honra deles. Então você não precisa ficar colado a eles, mas você deve cultivar no seu coração uma fidelidade. Você deve honrá-los no seu coração. Você deve assisti-los na velhice, na invalidez, jamais deixá-los desamparados. Esse é honrar pai e mãe. Né? O sujeito que não honra
o seu pai e a sua mãe, né? O sujeito que não honra o seu pai e a sua mãe, ele está também reservando um lugar no quinto dos infernos, porque ele está negando a sabedoria, está negando o amor, está negando o cuidado. No limite, meu pai, Ítalo, ele me abandonou antes mesmo, né, dele me ver fecundado, né? Ele foi lá, fez o que tinha que fazer com a minha mãe, picou a mula e nunca mais voltou. Meu filho, mas ele deu para você ali o germe da vida. O germe da vida, coisa que ninguém mais fez por você. Só ele fez isso por você. Né? É claro que tem aquela coisa, pai é quem cria, não é quem faz lá o que tem que fazer. Ok, óbvio, esse é o outro pai, né? O pai que te criou, você também deve honrá-lo como um mestre. Agora, aquele pai que te gerou, você também deve honrá-lo no seu coração. Não ficar esconjurando na sua cabeça, é um filho da mãe, é um crápula, é um covarde, é um cretino. Cada vez que você faz isso, você está se chamando de crápula, de covarde, de cretino, você também está se rebaixando, você está se diminuindo. Você também está se diminuindo. Esse elemento do perdão, né, aqui, junto à gratidão, entra o elemento do perdão. O elemento do perdão não pode ser supervalorizado. Não pode ser supervalorizado. Nós temos pouca capacidade de perdoar. Então, quando se diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, o que a gente está dizendo? O que a gente está dizendo? Ora, o ofício do perdão não é propriamente humano, porque a nossa capacidade de perdoar é limitada. A gente tem pouca capacidade de perdoar, porque a gente tem pouco a dar. No limite, a ofensa não é a gente, a ofensa é aquele que nos criou. Então, quem perdoa, no limite, é o próprio Deus. E é a ele que você transfere esse elemento do perdão, e você se instala ali recebendo os benefícios daquele que pode perdoar. Esse é o perdão que cabe ao ser humano. Então, quando você perdoa um pai, por exemplo, que te abusou, né, terrivelmente, não vou falar aqui, porque pode ter criança ouvindo, né? Um pai que te abusou terrivelmente, etc. Vocês já entenderam o que eu quero falar? É evidente que você não vai conseguir conviver com um monstro desse. Mas você também não precisa alimentar um ódio mortal no seu peito, no seu coração. Porque ele é seu pai. No limite, ele é o seu pai. Então, aqui é possível articular um distanciamento com um perdão verdadeiro. É isso que um homem maduro, que uma mulher madura deve buscar. Buscar articulação, né, entre o perdão, né, o perdão que vem daquele que pode perdoar, e o esquecimento, né, o afastamento. Existem pessoas que nos traíram de modo tão grave, que feriram a gente de modo tão grave, né, que de fato nos defraudaram de modo tão grave, que nos amputaram de modo tão grave, que não dá para conviver, porque são monstros. São monstros. Não cabe a gente recuperá-los, né, como um assistente social. Não é nosso dever fazer isso. Nós fomos as vítimas da história. Mas a gente pode perdoá-los sempre. Por quê? Porque quem perdoa não é a nossa capacidade interior. Aquele que perdoa é o próprio Deus. Né? É aquele que cria. É aquele que nos criou. É ele que pode perdoar. A gente tem pouca capacidade de perdão, porque a nossa capacidade de compreensão é diminuta. A nossa capacidade de padecer é grande. Então a gente simplesmente deixa na mão dele. Porque no limite, né, foi só contra ele, né, que o erro foi cometido. Tirar-se do centro da ofensa, tirar-se do centro da pena, tirar-se do centro, né, daquilo que foi defraudado, é a grande dica, é o grande truque, é o grande movimento para que a gente possa perdoar. Olha, não foi contra a gente que ele errou, que ele errou, ou ele defraudou, né, ou ele agrediu, ou ele abusou. Foi contra a própria dignidade dele, foi contra a própria natureza, né, foi contra o próprio Deus. Então é contra ele, é ele que é o assunto, né? Hoje é ele que está no assunto, ele foi ofendido. Então ele que tem que perdoar, e ele pode perdoar, porque ele perdoa sempre, ele tem todos os elementos do perdão que nós não dispomos. É daí que vem o 70 vezes 7. É daí que vem o 70 vezes 7. Então tirar-se do centro da acusação, do centro da ofensa, é o movimento central para o perdão. É o movimento central para o perdão. Isso é importante fazer também. E assim consegue se honrar aqueles mestres que nos ofenderam, por exemplo, pai e mãe, né? Enfim. São os grandes mestres que ofendem, né? Pai e mãe que podem ter te abandonado, podem ter te causado um trauma. Sei lá, o pessoal adora falar de trauma, né? De trauma, tá bom? Esse é o assunto. Esse é o assunto central da história. Né? Esse é o assunto central da história. Quando fala assim, então, assim como nós te perdoamos, né? Perdoar nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, assim como nós, significa o seguinte: eu me esvazio do juízo. Quem julga é o próprio Deus. Esse é o movimento de perdão próprio do ser humano. Não tente achar em você os elementos do perdão. Você não tem capacidade de perdoar, né? Você não tem a capacidade de perdoar, por definição, ela vem de cima. Você tem capacidade de fazer com que ela passe por você. Esse é o movimento de perdão do ser humano. É não ser um obstáculo. É não ser um obstáculo entre o perdão divino e aquele que ofende, e aquele agressor. Esse é o ponto. Você simplesmente tira de cena, você deixa, né, a coisa passar. Você tira esse elemento de rancor que deixa opaco. E você tirando o elemento de rancor que deixa opaco,
Você entendendo que o maior ofendido não é você, você saindo do centro da cena, você recuando, você deixa translúcido esse canal. E aquele pode receber, portanto, né, o influxo do perdão. E isso é o que você pode fazer na dinâmica do perdão. Não existe outro posicionamento humano para perdoar. Esse é o ponto. Quando a gente consegue fazer isso, habitualmente, né, com o pai, com a mãe, com aqueles nossos mestres, que você pode ter se sentido defraudado, você botava ali uma grande expectativa nele, e ele é só um ser humano no final das contas, você consegue então honrá-los dignamente, você consegue honrar o seu mestre, você consegue inclusive defender o seu mestre, você consegue inclusive defender o seu mestre mesmo que você vá padecer algo, né? Você consegue defender a honra dele, você consegue defendê-lo diante do povo, não é isso? Você consegue defendê-lo diante dos acusadores, e assim você foge, você escapa do último ciclo, né, do último alçapão infernal, e que já pode ser vivido, né, aqui nessa terra já. Essas pessoas já estão condenadas aqui, de algum modo, né? Porque se negam a honrar os seus mestres, se negam a honrar pai e mãe. Então essa é a ideia, pessoal. Depois eu vou ler aqui os comentários, relembrando, né, para quem chegou depois, se quiser, né, concorrer a uma vaga, né, disputar uma vaga lá no encontro aqui no Rio de Janeiro, dia 28 de agosto, nosso Guerrilha Meeting, que vai ser legal pra caramba mesmo, né? Eu garanto, vai ser legal pra caramba. Meus alunos vão poder disputar uma vaga lá, concorrer a uma vaga, as 50 primeiras vagas por R$ 99,00. Então fique atento aí ao e-mail. Assim que acabar, vai abrir o próximo lote. Próximo lote, R$ 149,00, 30 vagas. Depois o outro lote, R$ 199,00, 20 vagas, aí encerrou, são só 100 pessoas mesmo, né? A gente não vai botar mais gente, por quê? Porque tem que ser uma coisa íntima para eu responder perguntas, né? Para a gente poder interagir, para poder ver um a um, conversar com um a um, vai ser demais, vai ser bacana pra caramba. Então eu quero entrar aqui no cadastro aqui, como é que eu faço para ficar na lista VIP, para assim que acabar o lote de aluno, não sou aluno, como é que faz? Se inscreve no link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Você vai se inscrever aqui no link, né? Assim que acabar as vagas de aluno, você recebe um e-mail também para já começar a disputar aí, a ver se vai sobrar vaga para você se encontrar lá comigo aqui no Rio de Janeiro. Vai ser excelente. Beleza, pessoal? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.